vou te mostrar uns vídeos aqui agora e eu quero que você responda uma pergunta. Se isso daqui que eu for te mostrar agora é realmente o evangelho de Jesus Cristo, você ia querer ser chamado de cristão? Veja comigo agora. Se Deus ungiu a minha mão, eu sou um simples homem, mas se Deus ungiu minha mão, você vai levar essa mão lá, você vai colocar essa mão, você que não dorme à noite, levante a mão pro céu, você vai colocar dentro do teu travesseiro e vai dormir. Você que tem a sua empresa, você vai abrir a gaveta principal e vai colocar lá dentro. Você vai levar essa mão e vai colocar lá sobre a tua empresa, aquele documento que não sai. Você que está desempregado, vai enrolar a sua carteira de trabalho. Eu quero chamar aqui à frente, quanto crê que eu sou homem de Deus? 12 pessoas que vão fazer essa oferta agora, no cartão de crédito, ou vão depositar, pega o envelope do provedor, que vão fazer uma oferta de R$1.000 ou mais. Eu quero 12 pessoas agora, que vão subir aqui no altar e vão pegar na minha mão. Satanás sabe que eu sou um bosta, que eu sou um merda, que eu sou um cocô, que eu sou um verme, que eu sou um lixo, mas que é um Deus dentro de mim. Venha pra mim agora! Vem! Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! As imagens foram captadas por câmeras de segurança. Nas novas imagens divulgadas, o pastor aparece com a peruca loira e uma calcinha preta em frente a um carro branco e embaixo de uma árvore. No fim da gravação, ele entra no veículo pelo lado do motorista. Você tá me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber? Não deixa eu falar da Clara não, Kleber? Você tá aqui, tá me chamando de falso profeta, Kleber? Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus tá falando, tem que respeitar o profeta. Aí até disseram, o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida. Vídeos e situações como essas que as pessoas que não conhecem a Jesus têm de primeira experiência com o evangelho e com a igreja de Cristo. Nós sabemos que isso daqui não é igreja, que isso daqui não é pastor, isso daqui não é evangelista. São só falsos profetas que utilizam da fragilidade das pessoas, da simplicidade e da humildade das pessoas para poder aplicar golpes. Mas infelizmente são esses vídeos que se popularizam no meio daqueles que não conhecem a Jesus. E as pessoas começam a dizer hoje que cristão é o pior tipo de pessoa que tem, que cristão é aquele que engana, cristão é aquele que mente, cristão é aquele que não paga direito. E a reputação da igreja de Cristo tem ficado cada vez pior por conta desses falsos profetas. E como eu disse, por causa dessa primeira experiência que muitas pessoas têm com a igreja e com aqueles que se dizem profetas e pastores, que muitos não querem ser cristãos, porque essa é a única experiência que eles têm com a igreja e com Cristo. E eu te pergunto, será que se isso daqui fosse o evangelho que você conhecesse, você também não iria querer sair fora disso? Eu tenho certeza que sim. Ah, mas por que eu tô falando tudo isso? Tô falando isso tudo pra você entender que a nossa estratégia de evangelismo, ela tá errada. Que nós temos que entender que as pessoas, elas estão sendo machucadas por membros de igreja. Elas estão sendo extorquidas por falsos profetas. E a missão nossa, mostrar que esse evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho de Jesus Cristo. Que esse evangelho que vem manchando a imagem de Jesus e da sua igreja verdadeira não é o evangelho real de Jesus Cristo. Nós devemos entender que a nossa missão hoje não é apenas pregar o evangelho, mas é mostrar o verdadeiro evangelho para as pessoas. É mostrar para as pessoas que tudo aquilo que ela conhece de igreja, tudo aquilo que ela conhece de pastor, está totalmente errado. Que essas pessoas, elas não são igreja de verdade, elas não são pastores de verdade. Que na realidade, elas estão usando o nome de igreja, o nome de Deus, o nome de Jesus, apenas para benefício próprio. E as pessoas, elas já conhecem a Jesus, mas elas conhecem um Jesus errado, um Jesus pregado por falsos profetas. E o que nós precisamos fazer é mostrar a essas pessoas que há um Jesus que é bem melhor do que esse Jesus que elas veem nas redes sociais. O que a gente precisa demonstrar para essas pessoas é que viver com Jesus não é ser igual a essas pessoas, muito pelo contrário, é ser alguém amado e ser alguém que sabe que está trilhando um caminho correto. Eu tava vendo o podcast do Luca Martini lá no Jesuscope, vou deixar o link desse podcast na descrição, e eles estavam falando a respeito disso. Eles estavam falando que hoje em dia, na geração que a gente vive, nos tempos atuais, as pessoas, elas já estão muito fragilizadas
fragilizadas com o evangelho, porque elas já têm mais experiências por conta disso tudo que eu mostrei aqui pra vocês, e elas acabam que não querem a Jesus porque não conhecem Jesus de verdade. E agora os missionários e aqueles que querem pregar o evangelho, eles têm uma missão muito maior de não só pregar o evangelho, mas mostrar para as pessoas que esse evangelho que elas conhecem não é o evangelho verdadeiro de Jesus. E o Lucas também lembra da passagem de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele começa a falar da água da vida, né? E essa mulher, ela começa a ter um interesse muito grande ao ponto de falar para Jesus, né? Eu quero essa água também, para não precisar ficar vindo aqui nesse poço. A gente sabe que a água que Jesus estava falando ali não era uma água terrena, era uma água espiritual, era ele mesmo, estava falando dele mesmo, mas esse mesmo desejo que Jesus colocou no coração daquela mulher samaritana é o desejo que nós devemos colocar no coração daquelas pessoas que já foram machucadas ou fragilizadas por esse evangelho falso que tem sido pregado nos dias de hoje. Porque na realidade o que a gente tem que fazer é mostrar o evangelho verdadeiro. A gente tem que ter a consciência que as pessoas, elas estão sendo machucadas por falsos profetas. E a gente tem que mostrar para elas que Jesus, ele é a vida, que Jesus, ele é o caminho, e que tudo isso que as pessoas fazem por aí não é o evangelho de Jesus. Que essas coisas, elas apenas mancham o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos de pessoas que preguem o verdadeiro evangelho, para que aqueles que foram fragilizados alguma vez na vida possam entender que Jesus não é esse. Jesus não é esse Jesus que você achou que te abandonou no momento que você mais precisou. Jesus não é esse Jesus que pediu dinheiro para você quando você não tinha nem o que comer. Não, Jesus, ele não é essa pessoa. Jesus, ele é a pessoa que te ama, que te ajuda, que te ampara. Não é esse carrasco que essas pessoas têm pregado hoje. Se nós queremos realmente alcançar uma geração, a gente tem que entender isso. Tem que entender que tem uma geração que não gosta de Jesus, mas porque entenderam que Jesus é um Jesus mau, é um Jesus julgador, é um Jesus que extorque elas, que quer apenas o dinheiro delas e nada mais. Mas o que nós devemos trazer para essa geração é que Jesus não é essa pessoa, mas Jesus é aquela pessoa que serve, que veio ao mundo para nos limpar do pecado, para nos dar acesso ao Pai. É isso que nós devemos pregar hoje. Mas infelizmente a gente está tão preocupado em apenas manter as programações e os eventos que a gente faz há décadas que a gente não está conseguindo alcançar essa geração. Por quê? Porque essa geração não está conseguindo ver o amor de Deus dentro da igreja. O que eles estão conseguindo ver são essas coisas que eu mostrei para vocês aqui. E é a responsabilidade da igreja verdadeira mostrar o Jesus real. O problema é que enquanto muitos têm pregado o Jesus errado, nós que somos a igreja verdadeira, nós estamos ficando calados. Nós não estamos fazendo a nossa parte. E os falsos profetas estão sufocando aqueles poucos que ainda falam do evangelho verdadeiro. E o resultado disso é uma geração perdida. São jovens perdidos que não querem saber de igreja, que a única igreja que eles conhecem é a igreja dos falsos profetas. O que eu quero mostrar para você hoje é para você mudar a sua forma de ver e de viver a vida. Que na realidade o que você precisa fazer é mostrar aqueles que conheceram Jesus da forma errada, o Jesus verdadeiro. Que isso sirva de incentivo para sua vida e que você saiba que Deus está com você e que Ele quer que você pregue o evangelho verdadeiro, o evangelho da verdade, para ir contra esses falsos profetas que apenas usam o nome de Deus para benefício próprio. Que Deus te abençoe.